segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entra e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também Ele vos envia. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoar de seus pecados, eles lhe serão perdoados. A quem os não perdoares, eles lhe serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontraram-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estenda a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa é a finalidade de por que foram escritos os evangelhos, que nada mais são do que um relato simples da vida do homem de Nazaré, o famoso Jesus Cristo. Foram escritos em 4, até outros que não foram aceitos pelas comunidades, porque contavam coisas fantasiosas. Por exemplo, eles se chamam de evangelhos apócrifos, não? Tem algumas verdades, mas tem coisas de fantasias. Por exemplo, que quando Jesus e Maria, uma das coisas que eu lembro, porque nem li os evangelhos apócrifos, eu não li, só li alguma coisa. Jesus, você sabe que Herodes no comecinho perseguiu, queria matar a criança que ia ser o rei de Israel. Então, em sonho, o anjo disse: José, vai para o Egito, foge para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. Então conta que quando ao caminho as palmeiras se abaixavam para oferecer as frutas, e piadinha, não é? Para quem permite que Herodes seja perseguidor para até matar o seu próprio filho. Imagine se vai fazer esses sinais
Mas é que a fantasia da gente gosta de coisas estranhas. Eu chamo de estranhas. Pode ser até maravilhoso, mas estranhos. Outro que Jesus, quando era criança, brincava com os meninos, aí fazia os passarinhos, como todo mundo fez. Acho que vocês fizeram agora. Agora tem massinha, não é? Na época a gente era barro puro, que a gente ia roubar onde fazia os tijolos. Então, fazia os passarinhos, depois Jesus assoprava e os passarinhos voavam. Gente, isto não é evangelho. O evangelho é algo muito mais certo. É vida. É vida. E a vida não são estas coisas. E a vida são sentimentos mais profundos que animam o nosso ser. Esta é a vida. Pode ser positivos, pode ser negativos. Se forem positivos, em Cristo, cada sentimento vai gerar outro sentimento melhor, vai se expandir aos outros e vai criar vida ao redor da gente. Se forem negativos, vamos chamar com estes nomes, eles vão criar morte em tudo quanto é sentido. Morte no sentido psíquico, afetivo, de relações, e aí por diante. Não é? Então, foi anunciado este Evangelho, por quê? Para que tenhais vida. E Jesus também, na sua presença na terra, eu insisti tantas vezes, insisto ainda, ele fala claramente por que veio sobre a terra. A gente já responde, para nos salvar. E o que é nos salvar? Vocês me sabem dizer que quando acontece a catarse, acontece o momento mais terrível da nossa morte, então ele pega, no lugar de me deixar levar pelos chifrudinhos lá que querem me arrastar para o inferno, me manda os anjinhos e me leva para o céu. Na fantasia das pessoas, a maior parte das pessoas, é isto. E não é nada disso. Não é nada disso. Eu vim para a finalidade. A gente deve saber uma coisa. Senão você está no mercado, ou está num lugar. Ué, por que eu estou aqui? Nunca aconteceu de ter esquecido as coisas? Por que eu estou aqui? O que estou fazendo aqui? Então Jesus, este homem, falou claramente por que estava na terra. Não veio passear, não veio ver o que é a terra. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não pouca, em abundância. Isso que nós devemos refletir. Por isso que eu digo, a gente sempre insisto, mais uma vez, me desculpem. Quem gosta das coisas e quem pensa que vai tirar, vamos dizer, o sumo, aquele suco profundo da vida, das coisas, não pode ser uma pessoa religiosa. Nunca. Mesmo que as circunstâncias, ou acreditando que o próprio Deus faz os milagres, que ressuscita os filhos, que me dê os bens, que me dê muita fartura, que se Deus quiser, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não é pessoa religiosa. Não pode ser pessoa religiosa. Menos ainda porque frequenta a igreja, é pessoa religiosa. Menos ainda. Então, o que vamos fazer? Não vamos frequentar a igreja? Não. Eu frequentei a escola, para quê? Para aprender. Vocês frequentaram a escola para aprender, não é? Frequenta a igreja
reuniões assim, para aprender. Não é aquilo que vai me fazer cristão. Vai ser a minha fé, naquilo que eu escuto. No conjunto, a primeira comunidade, que era a primeira igreja, porque a igreja depois se transformou o nome, o templo. Antigamente se chamava templos. A igreja é a assembleia, a comunidade. Tanto que os primeiros 300 anos os cristãos não tiveram templos. Eram comunidades que se reuniam na família de uma, de outra, de acordo com a disponibilidade física das casas. São Paulo fala, claro, a igreja que se reúne na casa de fulano, a igreja que se reúne na casa de ciclano, a igreja, a comunidade. Então, esta primeira comunidade está lá. São os apóstolos reunidos. Jesus já tinha ressuscitado e entra dentro. Anuncia a paz. A paz que, logicamente, o mundo não pode dar. E menos ainda, nós podemos nos dar, porque nós fazemos parte do mundo. Muitas coisas nos inquietam. Então, nós não podemos ter paz. Se quiser a paz que o mundo sonha, é bom ir no cemitério. Não vou desejar que morrer, mas os defuntos, eles descansam mesmo em paz, porque não tem mais problemas. Que é uma das coisas mais... Me deixe em paz. Não me dê problema. Então, se quiser uma paz para não ter problema, qual é a solução? Morrer. Defunto não tem problema. Nenhum. Então, quando Jesus anuncia a paz, ele anuncia o quê? O Deus conosco. Que Deus veio habitar sobre a terra através daquele homem, Cristo. Por isso que existe o nome. E aqui está bem claro, crer em Cristo, para que em seu nome tenhais a vida. Então a paz esteja convosco. Os apóstolos viram, se alegraram. Um deles não estava. Então, para vocês compreenderem que não é tão simples assim. Além do mais que não é nem simples nem complicado. A fé é um dom de Deus. Eu gostei de uma frase irreverente, poderia ser, de um jornalista muito famoso lá na Itália, que faleceu poucos anos atrás, com 94 anos, mas ele esplendoroso, ele como escritor, tudo. Eu falava para ele, por que não acreditava? Ele se declarava ateu. Falou, olha, vocês cristãos dizem que a fé é um dom. Se é um dom, por que Deus não me deu este presente? Em certo sentido, Deus era culpado, porque eu não tinha ideia do presente da fé. É um dom. Fé verdadeira. Crença. Nem falemos aqui de crença. Que aí jogamos a crença em cima de qualquer besteira. No baralho. Como que fala? Corta o baralho. Por quê? Corta o baralho para achar a carta que te dá sorte. Não te dá sorte, isto e aquilo, não é? Ou qualquer outra coisa. Nem vamos falar de tantas crenças que nem saberia falar, porque tem infinitas crenças que não tem nada a ver. Então, por esta fé, eles acreditaram, tomem. Por que eu digo que é um dom? É um dom mesmo, grande. É precioso. E alguém me falou nesses dias, foram visitar lá em Moscou, a casa de Tolstói, um grande escritor que escreveu Guerra e Paz e outros romances maravilhosos. Não? Ele se converteu, encontrou a fé, e ele testemunhou a fé no meio dos artistas. Falou, no meio dos artistas é difícil. Falei, minha filha,
Ou a fé é vida para você, ou não é nada. O testemunhar minha fé é o quê? Se ela for simplesmente uma roupinha de domingo para ir à missa, gente, você joga fora a qualquer momento. Se a fé te desvendou uma realidade que o mundo não pode oferecer, qual é esta realidade? A vitória da vida sobre a morte. Mas para ser real isto, tem que acontecer uma morte e tem que acontecer uma vida que vence a morte. E esse é o acontecimento básico de testemunho de Cristo. Houve uma morte, ele venceu, ele que era a vida, venceu a morte e ressuscitou. Chamamos assim, ressuscitou, que não é um fenômeno tão estranho assim, é simplesmente a vitória sobre a morte. Ok, ele ressuscitou, aparece aos apóstolos. Aí Tomé, que tinha visto um monte de coisas, tinha assistido a várias ressurreições, a última, aquela de Lázaro, antes de Jesus morrer, que estava bem defuntinho, havia 4 dias dentro do sepulcro. Jesus já sabia que os cientistas, entre aspas, cientista porque conhece alguma coisa, ele se chama já de cientista agora. Nas faculdades agora tem os pesquisadores, não sabia que depois que faz uma faculdade, gente, para mim tem que trabalhar, não. Agora são pesquisadores pelo resto da vida. Pesquisa, não sei o quê. Sinceramente, está ficando meio estranho o meu mundo aqui para mim. Tem que ir lá pesquisadores, mas um monte de gente para pesquisar. Tá bom. Então, ele tinha frequentado a faculdade de Cristo, tinha assistido, tinha visto, mas não estava tão claro que alguém possa ressuscitar dos mortos. E de fato não é tão simples. Repito, é um dom de Deus. Se ele, vimos o Senhor, conta para outro. Esta balela, meus irmãos, a história acabou. O coitado de Cristo foi colocado na cruz. Os sumos sacerdotes, o Pilatos, o povo rejeitou ele, que fez tanta coisa boa para o povo, jogaram fora, estraçalharam. A gente pode ter compaixão dele, do coitadinho, mas ele acabou muito mal mesmo, muito mal mesmo. Mas mesmo assim, se eu conseguir colocar os meus dedos na chaga de suas mãos, a minha mão no seu lado, eu vou acreditar. O homem quer dar uma chance a Deus, não é? Nós damos chance a Deus. Ele me dá esta chance. Chega Jesus com a sua humildade, a sua simplicidade. Tomé, põe o seu dedo, põe a sua mão no meu lado. Aí, meu Senhor e meu Deus. Porque com a sua morte, que aconteceu já domingo passado, nós falamos. Esse é o grande mistério, que só crer em Cristo não resolve nada. O grande mistério que Deus me deu o dom domingo passado de compreender alguma coisa, mas ainda vou compreender mais, de quando Ele
Deus se fez homem. Já pelo fato que o Deus se faz homem como nós, então já entra na nossa história humana. Aí eu começo a pensar, por que eu sou criatura humana? Por que eu sou criatura humana? Posso ser uma criatura biológica, simplesmente, como agora vocês acho que acompanharam um pouquinho a solução do tribunal, dos juízes lá, anencefalo que pode se abortar, etc. Lógico, uma simples reprodução humana é aberta a aos conhecimentos. Podemos fazer bebê de proveta, podemos fazer o que quisermos. Antes de fazer com os homens, gente, fizemos isso com as vacas. Me desculpa a expressão muito baixa, mas é a realidade. Nós estamos fazendo do ser humano o que fazemos com os animais. Uma simples reprodução de carne. Simples reprodução de carne. Uma análise simples do que é a carne. Mas peraí, mas sofre. Gente, aqui não se trata de sofrer. Por muito menos nós sofremos, gente. Por muito menos. Que já outras vezes eu falei para vocês. Não analise a cruz. Coitadinho. Cristo não foi um coitadinho. O coração dele era do tamanho do universo. Que enquanto os povos ofereciam holocaustos, uma ovelha, um boi, ou até mais, para perdoar os pecados, ele se ofereceu como vítima. E são quem tem o coração do tamanho do universo, o maior que pode fazer isso. E eu expliquei um pouquinho isso domingo passado, para quem não estava aqui, vou repetir, porque é muito simples, mas muito grande. Assistindo a um filho, lá na Etiópia, como eu não sou mãe, mas as mulheres, vocês que são mães, sabem. O filho estava sendo espancado pelos militares, isso nos anos 80, 1980, estou falando de milhares de anos atrás. E ela não podendo fazer nada para o filho, simplesmente gritava, me dê a sua dor. Me dê a sua dor. Não queria que o filho sofresse. Me dê a sua dor. Então, quando Jesus se colocou na cruz, ele não falou para nós, me dê a sua dor. Ele assumiu as nossas dores. E no grito angustiante que ele lançou, dizendo, meu Pai, por que me abandonaste? Porque ele estava lá. E em todos os gritos de hoje, neste instante, neste momento, de quanto sofre, de quanto não sabe por quê. Meu Deus, por que me abandonaste? Mas por quê? Por quê? Por quê? Tudo isto estava naquele instante dentro dele. Que repito, o coração dele não era simplesmente o coração de uma mãe, que já é tão grande. É um coração de Deus. Aí que nós começamos a descobrir por que Deus é amor. O que quer dizer o amor? Que nós não entendemos bolufa. Nós confundimos paixão com amor. Amor não entendemos bolufa. Nada. Se canta um monte de coisa lá. Todos vão nos parques porque cantam os amores, amores, amores. Aquilo é paixão, gente. Não é amor. Amor é a capacidade, mais um dom divino, que vem de Deus, não vem da terra. A capacidade de abrigar dentro da nossa alma as dores dos outros. As dores dos outros. E juntamente com essas dores, ele assumiu também aquilo que destrói o ser humano.
E a última coisa que destrói o ser humano, definitivamente, é a morte. Então ele assumiu esta morte. Esta é a humanidade de Deus. Se ele não fosse homem, ele não poderia entrar em comunhão conosco, criaturas humanas. Então ele entrou em comunhão conosco, uma criatura humana, realizou esta comunhão, e ele que era a vida, venceu a morte por nós. Por nós. Então falei e repito hoje. A vida humana, você sabe porque a doença do século existe? Acho que Deus quis me... Posso falar de boca cheia, porque não tive depressão, mas Deus me fez experimentar o que é a depressão, até o âmago da água. A depressão existe quando não tem futuro. Ou aquilo que nós tínhamos projetado como futuro, acabou. E quando o mundo de hoje, que projetou toda a sua vida nas coisas, como elas não têm futuro, porque uma vez que você alcançou as coisas, esvaziou. Aí a humanidade que nós temos na frente é para acabar. Esta humanidade, esta forma, não todos, lógico, não estou falando da humanidade toda, não. Daqueles que não acreditam e não sabem. Porque sem futuro, gente, não tem presente. Sem futuro não tem presente, seja bem claro. Tem gente que fala a história, estuda a história e fala, sem passado não tem presente. Não, é sem futuro que não tem presente. Não é preciso eu analisar a vida humana, começando pelas crianças, o que você vai ser quando crescer, o que você vai fazer, por que está fazendo isso, por que você está estudando, por que você está sofrendo, porque... Sem futuro de sarar, eu não vou para uma UTI. Sem futuro de sarar, eu não vou fazer uma cirurgia. Para quê? Será que isso não cai na nossa cabeça? Então a cruz de Cristo tem um futuro, não uma simples compaixão. É o futuro de realizar finalmente a vitória de Deus sobre o mal. Esta é a Páscoa cristã. E se ele ressuscitou, e se ele venceu a morte, ele venceu também por nós, a nossa morte. Então o nosso futuro, a nossa história, não é mais uma história de 20 anos, de 30 anos, de 50, 100 anos, 200 anos. Ou é uma história eterna, ou não é história. Então a história de cada um de nós se transforma numa história eterna. Primeiro, mas não somente numa história eterna como tempo, porque aí se é eterno já não tem mais tempo, tá? Mas numa história de vida. Isso que é o Evangelho de hoje. Para que crendo em Cristo, vocês tenham a vida. E nós temos que ser muito claros, gente. Porque se eu faço um negócio, eu quero saber o que eu ganho. Os próprios apóstolos perguntaram a Jesus. Nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós vamos ganhar? Vocês que deixaram tudo? Porque, olha, quando Jesus pede, ele não pede pouca coisa, não. Você acredita que nele está a vida? Então você tem que deixar seu pai. Não se diz que sai de casa, que vai para o mosteiro. Tem nada a ver. Tem que deixar seus filhos, tem que deixar sua esposa, tem que deixar seu marido, ok? Os seus bens. Mas então, eu vou virar o quê?
Gente, analisar, ou assusta, falar, Jesus, tenha dó, por favor, vai, fica por sua conta. Mas até aí, até dá. Porque muitas vezes todas estas coisas enchem o saco. Mulher enche o saco, marido enche o saco, filhos enche o saco, negócios, estão até aqui, quero tranquilidade. Tá, até aí dá. Mas quando fala de renunciar a si mesmo, aí não dá mais. Quem quiser salvar a própria vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por mim vai encontrar. É aqui que está o problema. Deixar que Ele vida entre em mim, que sou morte. Deixar que Ele amor entre em mim, que sou puro egoísmo, puro egocentrismo, uma psicologia maravilhosa. Não sei se tem professor ou psicólogo para aí, me desculpe. Maravilhosa, massagear o próprio ego. O que você entendeu da sua vida? Vai massageando. Como você está bonito, como está bonita a sua roupa, etc. Como está bonito o seu carro, como que tá. Vai massageando o seu ego. Perder o próprio ego. Perder o próprio ego. Para que Ele vida seja vida para mim. E perdendo o meu ego, eu perco o quê? As minhas misérias, os meus egoísmos, as minhas caretas, as minhas besteiras, a minha morte. Eu perco tudo isso. Grande coisa. Grande coisa. E nele eu reencontro a minha vida. Por isso que Ele é o Senhor. Uma palavra feia, o patrão da vida. O Senhor da vida. Aí nós podemos compreender melhor. Com um acontecimento que é a sua morte e a sua ressurreição. Com os atos reais, práticos que Ele fez. Se entregando à morte. Como disse, não foram nem os judeus que condenaram Cristo, nem Pilatos que condenou Cristo, nem a multidão. Ele se ofereceu. Ele se ofereceu. Quando Pilatos falou para ele, e você sabe o que estou falando, não? Que não são besteirinhas faladas aqui dentro desta igrejinha, não. São besteiras do tamanho do mundo, onde os políticos tudo agradecidos porque o Papa desculpou os judeus que não foram eles que condenaram Cristo. Pelo amor de Deus, vamos descobrir coisas melhores do que estas besteiras políticas. Cristo é muito mais do que toda a política do mundo. Quando Pilatos lhe diz: você não sabe que eu tenho o poder de te condenar e de te soltar? Jesus que fala para ele: eu sei. Não disse esta palavra, mas coitadinha de você, Pilatos. Você não tem nenhum, pelas palavras que disse depois, explicou isso. Você não tem nenhum poder sobre mim. Nenhum. Se não te fosse dado do alto, porque eu me ofereci, e meu Pai aceitou a oferta. De fato, mudou as ofertas do Antigo Testamento, como também outros povos que fazem. Holocaustos, oferendas, tu não quiseste.
Tu me deste um corpo. Eu faço do meu corpo a oferta, a oferenda. Então você não tem poder sobre mim. É meu Pai que te dá este poder de você me matar, sendo que eu sou imortal. Eu criei o universo. Eu sou o princípio da vida. Eu sou a própria vida. Como é que você vai matar a vida? Você que é um pobre mortal, vai matar aquele que é imortal? Nunca. Então, gente, vocês podem ver que nesse testemunho claro, e nesta comunhão que Cristo realizou conosco na humanidade, se baseia toda a nossa fé cristã. A comunidade cristã, quando cantamos aquele hino, venho a ti e sei que não estou mais sozinho. Quando a comunidade se reúne, Deus está presente, porque Deus está presente em cada um de nós, mas de uma maneira viva. Aí sim, o céu já está sobre a terra, de uma certa forma, não estará. E depois, para terminar, isto vamos meditar depois no dia da ascensão. Falei que sem futuro não tem presente. E não bastaria a nossa ressurreição se a ressurreição não tivesse um futuro. Se ela não nos levasse, como não basta botar ao mundo uma criança. Se esta criança não encontrasse no mundo comida, o afeto dos pais, o futuro, uma escola para estudar, e tantas outras coisas, não é? Então, qual é o nosso futuro? Vocês não se perguntaram? Tem gente que pensa em paraíso, esta coisa, não. O nosso futuro é a vida. Inteligência, Einstein, todo mundo ouviu falar pelo menos, não é? Dizem que usou, na sua genialidade, 19% da capacidade da sua inteligência. Nós, pobres mortais comuns, usamos. Nós somos como, não sei porque a Ferrari já não funciona mais nas corridas, vamos falar, uma Ferrari que anda a 5 km por hora, com um potencial enorme de um carro. Nós usamos, sabe quanto do nosso potencial intelectual? Você sabe quanto? 1%. 1%. Quando acorda, tudo bem. Quando somos muito capazes, assim, meio gênios, 3, 4%. Isso é cientificamente comprovado. Então, gente, a nossa vida tem futuro. E amar a própria vida, gente. Amar a própria inteligência. Amar os próprios afetos. Não mais um afeto humano, que eu sempre espero alguma coisa de volta para eu ser feliz. Outro dia aconteceu algumas coisas, eu falei, Jesus, espera aí, calma. Senão aqui eu vou parar tudo, não vou fazer mais nada para ninguém. Não é que faça grande coisa, mas tudo bem. Você tem que me dar um coração como se fosse uma fonte. A fonte jorra água. E ela, a fonte, não se pergunta se um mendigo que vai beber, se uma moça bonita que vai beber, se um estropiado que vai beber, se um bêbado que vai beber, se um drogado que vai beber. Ela simplesmente jorra água. Então, se você quer que eu ame o mundo,
que sei que é a única maneira de viver com dignidade a nossa vida, você tem que me dar este coração, porque eu não tenho. Então, vida feita de amor, que vem do céu, não nasce conosco do ventre materno. A vida, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a compreensão depois do universo e o florescer de toda a nossa personalidade. Isto vamos falar depois na parte da ascensão de Cristo, que é a nossa ascensão e que é o nosso futuro. Esse é o futuro que Cristo nos oferece. Esta é a vida que Ele nos oferece, esta é a vida que Ele conquistou, assumindo sobre si as nossas dores, a nossa morte, vencendo as dores, vencendo a morte. Mas, repito, não é simplesmente porque não teremos mais dor, mais morte, mas porque nós teremos vida e vida eterna.